A sala não tinha janelas nem calor. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando um brilho branco e chapado sobre as paredes azul marinho e sobre uma única mesa de metal aparafusada ao chão. 3 câmeras observavam dos cantos suas luzes vermelhas piscando num ritmo lento e paciente, registrando tudo, cada respiração, cada pausa. A sargento Staff Maravalli estava sentada sozinha naquela mesa. As mãos repousavam espalmadas no aço frio. Dedos relaxados, postura ereta, mas não rígida. Ela não se mexia, não se remexia. O rosto não entregava nada. Ao redor, oficiais superiores enchiam a sala em uniformes impecáveis, braços cruzados, coluna reta, expressões já decididas. Aquele não era um lugar construído para ouvir. Era um lugar construído para julgar. O tenente-general Harold Vance inclinou-se para a frente na cadeira, cotovelos apoiados com conforto na mesa. Olhou o dossiê dela, depois o rosto dela, e sorriu como se estivesse compartilhando uma piada para a sala, não para ela. Então disse com leveza, a voz projetada: "Vamos falar sobre a sua contagem de mortes." Alguns oficiais riram não alto, apenas o suficiente. Então o som se apagou. Mara não piscou, não endireitou o corpo, não baixou o olhar. Permaneceu exatamente onde estava, silenciosa, firme, inabalável. E naquele silêncio, a sala começou a parecer menor, mais apertada, como se estivesse esperando algo que não estava pronta para ouvir. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever para não perder estas histórias verdadeiras de coragem. E conte nos comentários de onde você está assistindo hoje. A sargento Staff Maravalli estava no início dos 30 anos e parecia o tipo de fuzileiro que a maioria das pessoas nunca notaria numa multidão. Altura mediana, corpo magro, cabelo preso bem firme e simples mangas bem passadas, botas limpas, expressão neutra. Se você a cruzasse num corredor, poderia supor que ela trabalhava com logística de suprimentos ou em algum escritório silencioso que ninguém agradecia. Sua patente estava no colarinho, sem enfeites, sem fitas chamativas, sem o peito cheio de cores, nada que dissesse à sala o que ela tinha feito ou o que tinha sobrevivido. Essa foi a primeira razão pela qual duvidaram dela. A segunda razão era o dossiê. No papel, Maravalli era um quebra-cabeça com peças faltando de propósito. Alguns blocos de treinamento, algumas missões listadas apenas como regiões gerais, citações escritas como se tivessem medo dos próprios detalhes, parágrafos, tarja preta, páginas inteiras carimbadas e reduzidas a uma única linha que não significava nada para quem não tivesse o acesso certo. Havia lacunas que pareciam erros. Havia meses em que sua unidade aparecia, mas suas funções não. Havia elogios sem história por trás e repreensões estranhamente limpas, como se tivessem sido lavadas por mãos demais antes de cair sobre uma mesa. Para as pessoas naquela sala, aquilo não parecia sigilo. Parecia favoritismo. Alguns presumiam que ela tinha família em posições altas. Outros presumiam que ela era protegida porque alguém devia um favor a alguém. Alguns simplesmente decidiram que ela era um problema que tinha escapado pelas frestas do sistema. E hoje era o dia em que o sistema se corrigiria. Mara conseguia sentir essas suposições sem que ninguém as dissesse em voz alta. Você aprende a ler uma sala nos fuzileiros do mesmo jeito que aprende a ler o tempo. Você não espera o trovão. Você observa as pequenas mudanças no ar. Ela observou o jeito como os coronéis evitavam encarar seus olhos. Observou o jeito como uma oficial jurídica da Marinha segurava a caneta como uma arma pronta para encurralá-la por escrito. Observou como até as pessoas mais jovens na sala copiavam a postura dos superiores como se o julgamento fosse contagioso. E apesar de tudo, ela manteve a respiração estável. Inspira em 4, segura. Expira em 6. Devagar o bastante para manter o pulso baixo, silencioso, o bastante para que ninguém pudesse ouvi-lo. Seu olhar permaneceu nivelado, não porque ela fosse destemida, mas porque aprendera o que o contato visual pode fazer em lugares como aquele.
Pouco demais e chamam você de fraca. Demais e chamam você de desafiante. Então, ela lhes deu exatamente a medida que mereciam e não mais. As mãos não se moveram, não porque o corpo estivesse calmo, mas porque ela se recusava a lhes dar a satisfação de ver tensão. Anos antes, em outra sala com outras luzes, um instrutor sênior lhe dissera quase com gentileza que a parte mais difícil do serviço não era a lama nem as milhas. Era aprender a ficar imóvel quando o seu nome estava sendo transformado numa história que você não reconhecia. Mara se lembrou daquela frase agora como uma mão firme em seu ombro. Ela se alistou jovem como muitos fuzileiros com mais garra do que direção e mais teimosia do que medo. Veio de um lugar onde as pessoas não falavam muito sobre sentimentos, onde mediam valor pelo que você conseguia carregar sem reclamar. Seus primeiros anos foram simples do jeito que coisas duras podem ser simples, dias longos, pouco sono, a pressão constante para conquistar seu lugar sem pedir por ele. Ela aprendeu rápido que respeito nos fuzileiros não é concedido pelas suas intenções, é concedido pela sua constância. Havia rostos daqueles anos que ainda viviam no fundo da sua mente, um instrutor de treinamento que nunca levantava a voz, mas conseguia silenciar um alojamento com um olhar. Um companheiro de equipe que lhe ensinou a checar uma correia 2 vezes, não porque ela fosse nervosa, mas porque vidas dependem de pequenos hábitos feitos do mesmo jeito toda vez. Essas lembranças iam e vinham como tráfego de rádio distante. Ela não deixou que subissem à superfície. Não ali porque sua missão atual era a parte da vida que ela não podia explicar. As palavras nas suas ordens soavam inofensivas o bastante para quem não soubesse ler nas entrelinhas: ligação, coordenação conjunta, vinculação temporária, função de apoio. Uma lista de frases educadas que a faziam parecer uma escriturária caminhando entre escritórios. Mas ela não estava ali para arquivar papelada. Estava ali porque havia sido silenciosamente confiada a coisas que o público jamais ouviria e que alguns líderes jamais admitiriam. Essa confiança também era uma prisão. Seu histórico operacional fora incorporado a canais classificados e enterrado sob muros de autorização tão espessos que até patentes superiores ricocheteavam neles. Quanto mais importante seu trabalho se tornava, menos ela tinha permissão para falar sobre ele. Quanto mais ela carregava, menos conseguia provar, e essa era a matemática cruel da situação. Num sistema que ama medalhas e relatórios, ela fora ordenada a viver como uma página em branco. Portanto, quando as pessoas olhavam para seu uniforme e não viam nada, aquilo não era um acidente. Era política. Quando olhavam para seu registro e viam tarjas, aquilo não era confusão. Era projeto. Quando o tenente-general Harold Vance sorria como se o silêncio dela fosse fraqueza, ele não estava apenas zombando dela. Estava zombando do próprio tipo de serviço que dizia liderar o tipo que desaparece sob comando e permanece invisível. Mara não se defendeu porque não podia. Uma frase errada poderia violar ordens que não estavam escritas com a mesma tinta que o resto do seu dossiê. Ela sentia a linha de limite em sua mente como um fio de disparo. Falar pouco demais, e eles a enterravam. Falar demais, e eles a destruíam. Por isso ela permaneceu calada não por medo, mas por disciplina. E disciplina pode parecer solitária numa sala cheia de pessoas. Houve um momento mais cedo antes de a audiência começar, em que um oficial mais jovem passou pela mesa dela e colocou um copo de papel com água. O oficial não disse nada. Nenhum sorriso, nenhum pedido de desculpas, apenas um pequeno gesto que parecia deslocado numa sala construída para endurecer pessoas. Mara não tocara na água. Ainda não. Ela sentia o isolamento na forma como a sala mantinha distância. Eles não a odiavam como uma multidão odeia. Eles a descartavam como instituições descartam de forma limpa e eficiente, como um documento carimbado e arquivado. Hostilidade aberta teria sido mais fácil. Ao menos a hostilidade admite que você importa. Aquilo era algo mais frio. Era uma sala cheia de homens e mulheres realizados, decidindo sem esforço algum que ela não valia a pena ser compreendida.
E ainda assim, ela permanecia ali sentada, mãos espalmadas no aço. Respiração lenta, olhar firme carregando o peso do que não podia dizer. Porque às vezes o fardo mais pesado de um uniforme não é o que você fez, mas o fato de que você fez e nunca tem permissão para explicar o porquê. O tenente-general Harold Vance não elevou a voz quando retomou. Não precisava. A sala já lhe pertencia e ele sabia disso. Ele se recostou levemente, dedos entrelaçados, olhos percorrendo Mara, como se ela fosse um problema que pretendia resolver em público. Vamos falar sobre suas missões, disse num tom calmo, quase conversacional. Porque no papel elas não fazem muito sentido. Ele ergueu o dossiê dela novamente, tocando-o de leve com um dedo. O som ecoou mais alto do que deveria. Mesmas regiões, unidades diferentes, datas sobrepostas, designações que começam sem explicação e terminam sem encerramento. Ele ergueu o olhar. Isso é incomum, sargento, até para trabalho conjunto. Mara manteve os olhos à frente. A respiração continuou lenta, medida, treinada. Inspira em 4, segura, expira em 6. Vance prosseguiu. Pacífico Sul, Golfo Pérsico, Mar da Arábia Setentrional. Ele sorriu de leve. Você parecia circular bastante. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras. Um coronel pigarreou. Alguém no extremo da mesa rabiscou uma anotação. Agora, disse Vance, tenho certeza de que há uma razão. Sempre há. Ele inclinou a cabeça. Quer explicar por que seu registro parece um roteiro de viagem com os detalhes convenientemente ausentes? A pergunta ficou suspensa à espera de resposta. Mara não se moveu. Seu maxilar se contraiu o suficiente para passar despercebido por quem não fosse treinado a enxergar tensão em milímetros. As mãos permaneceram espalmadas na mesa, as pontas dos dedos tocando levemente a borda, unhas curtas firmes. Não estou autorizada a discutir operações específicas, disse de forma uniforme. A voz era baixa, não fraca, apenas contida. Vance assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta. Claro que não está. Ele soltou um suspiro suave que quase soou como uma risada. Parece ser sua frase favorita. Alguns sorrisos surgiram pela sala. Aqui está o problema, continuou ele. Não estamos falando de alvos classificados ou métodos sensíveis. Estamos falando de responsabilidade básica com quem você trabalhou. Qual era a sua função, se você sequer era necessária? Necessária. A palavra pesou mais do que as outras. Mara engoliu em seco uma vez. Controlada. Silenciosa. Vance inclinou-se para a frente novamente. Operações conjuntas exigem transparência em algum nível, especialmente quando um fuzileiro acaba anexado a unidades da Marinha sem uma função clara. Ele fez uma pausa. A menos, é claro, que não houvesse função alguma. A sala mudou. A curiosidade afinou-se em algo mais cortante. Um capitão da Marinha lançou um olhar a outro oficial, sobrancelhas erguidas. Um coronel dos fuzileiros cruzou os braços com mais força. Canetas pararam de se mover. Você estava incorporada? Perguntou Vance. Ou estava simplesmente ali para acompanhar Mara? Sentiu a pressão subir atrás dos olhos, não por raiva, mas por contenção. As palavras estavam ali. Sempre estiveram. Ela sabia exatamente como desmontar as suposições dele ponto por ponto. Também sabia que não tinha permissão para fazê-lo. Cumpri as funções que me foram designadas, disse ela. Isso não é uma resposta, replicou Vance com leveza. Isso é uma evasiva. Algumas risadinhas se seguiram, não altas, apenas o suficiente. Ele deixou o riso se dissipar, então pressionou novamente. Vamos tentar outro ângulo. Suas avaliações. Ele virou outra página, marcadas como competente, confiável, calma, sob pressão. Ele levantou o olhar. Nenhuma observação negativa, nenhum comentário de destaque. Linguagem muito segura. Seguro, outra palavra que serve para diminuir. Na minha experiência, disse ele, isso geralmente significa uma de duas coisas.
Ou você nunca fez nada que valesse a pena registrar? Ou alguém se certificou de que nada específico jamais fosse escrito? Ele sorriu novamente. O que você acha que é? Os olhos de Mara não se desviaram do espaço logo além do ombro dele. Ela podia sentir a sala observando-a, agora esperando uma fissura, esperando frustração, esperando defesa. Sua respiração permaneceu uniforme. Segui ordens, disse ela. Vance espalhou as mãos. E lá está. Olhou ao redor da sala, sempre a mesma resposta. Desta vez, o riso foi mais confiante. A audiência seguiu assim pergunta após pergunta, cada uma enquadrada para fazer o silêncio dela parecer culpa. Ele perguntou sobre unidades que ela não podia nomear, sobre missões que ela não podia confirmar, sobre períodos que ela fora instruída a tratar como inexistentes. Cada vez que ela respondia, fazia cuidadosamente, minimamente dentro da estreita faixa que lhe era permitida. Cada vez Vance reformulava. Ela não se lembra. Ela não pode esclarecer. Ela não vai explicar. Quando ele chamou para um breve intervalo, o clima na sala já havia mudado completamente. Do lado de fora da câmara, o corredor se encheu de vozes baixas. Conversas se sobrepunham afiadas e especulativas. Não entendo, disse alguém. Se ela fez algo que vale a pena esconder, por que colocá-la aqui? Parece que alguém a colocou aqui. Provavelmente político. Mara sentou-se sozinha no banco perto da parede, coluna reta. Olhos baixos. Não bebeu a água que lhe fora oferecida antes. Os dedos se curvaram brevemente contra a palma, depois relaxaram novamente. Naquele momento silencioso, a tensão se mostrava em pequenos sinais, uma rigidez no canto da boca, uma expiração lenta mantida por um instante ligeiramente maior do que o necessário. O que você teria feito naquele momento? Teria se defendido ou permanecido em silêncio? Quando voltaram à sala, Vance não perdeu tempo. Vamos abordar o elefante na sala? Disse voz projetada sua vinculação a uma unidade da Marinha durante sua última missão. Mara sentiu o ar mudar aquela linha do assunto, o limite que não podia atravessar. Segundo isto, continuou ele, você estava presente durante operações de ação direta. Ele a observou como combatente adjacente no mínimo. Ela não disse nada. O sorriso de Vance se ampliou, o que nos leva de volta à minha pergunta anterior. Algumas pessoas se inclinaram para a frente agora. Em ambientes como este, disse ele, todos contribuem de alguma forma. Todos carregam peso. Ele fez uma pausa. Então é justo perguntar qual foi o seu. O peito de Mara subiu e desceu. Você está me pedindo para discutir material classificado, disse ela. Estou pedindo que você se responsabilize, respondeu Vance. Há diferença. Ele se levantou desta vez lentamente, deliberadamente, dando um passo em direção à mesa dela, não entrando no espaço dela, apenas perto o suficiente para ser sentido. Silêncio, disse ele. Pode significar muitas coisas. Disciplina, lealdade, inclinou a cabeça, ou pode significar que não há nada lá. A sala ficou completamente imóvel. Mara podia sentir o limite agora, o lugar onde a contenção começa a custar mais do que protege. Ela sabia que Vance estava conduzindo a audiência para um único resultado, forçá-la a falar, ou fazê-la parecer vazia. O maxilar dela se contraiu novamente. Ela respirou fundo. Vance olhou ao redor da sala, depois voltou para ela. Você entende como isso parece não é sargento? Ela assentiu uma vez, um pequeno movimento. E ainda assim você escolhe não esclarecer. Sim, senhor. Essa única palavra ecoou. Vance se endireitou satisfação, cruzando brevemente seu rosto. Muito bem. Ele voltou-se para o painel. Que conste nos registros que a entrevistada recusou múltiplas oportunidades de explicar discrepâncias em seu serviço. Canetas riscaram, ele fez um clique. Mara olhou para a mesa. O aço frio parecia mais firme do que o ar ao redor. Ela sabia o que viria a seguir. Sabia desde o momento em que se sentou. As perguntas estavam se estreitando. A sala se fechava. E logo, muito em breve, alguém tentaria quebrar o silêncio à força.
Algo na sala começara a se desalinhar. Não era alto. Não era óbvio. Era o tipo de mudança que só se sente depois de anos cercado de perigo que não se anuncia. Uma mudança de pressão. Um silêncio que dura um instante a mais do que deveria. O almirante assistente Thomas Keane não havia falado uma vez desde o início da audiência. Sentava-se 2 cadeiras abaixo da mesa presidida, postura rígida, mãos entrelaçadas, olhos voltados à frente. Para qualquer observador casual, parecia outro oficial sênior acompanhando um procedimento. Mas à medida que o general Vance avançava, a imobilidade de Keane mudou. Quando Mara recusou novamente esclarecer seu papel, o olhar de Keane se levantou da mesa pela primeira vez, não em direção a ela, mas para o dossiê na mão de Vance. Seu maxilar se ajustou levemente, o músculo perto da orelha, se contraiu e relaxou uma vez, controlado, mas inconfundível. Era o olhar de um homem que reconhecia um limite, sendo testado por alguém que não sabia que ele existia. Vance continuou alheio ou indiferente. Você estava presente durante a atividade de interdição marítima, disse, passando os olhos pela página. Essa é a linguagem aqui, murmurou um oficial jurídico sob a respiração. Outro oficial se inclinou para ler. Mara não disse nada. Os dedos de Keane flexionaram uma vez, depois se entrelaçaram novamente. As palavras usadas eram cuidadosas, deliberadamente vagas, mas de vez em quando algo mais cortante escapava, uma frase não destinada a salas como aquela. Um termo que pertencia a outro lugar. Em um ponto, um membro da equipe júnior se inclinou para um coronel e sussurrou uma referência aos protocolos de inserção noturna. Não alto apenas o suficiente. O coronel enrijeceu. Seus olhos se voltaram para Keane e depois se afastaram. Mara sentiu a mudança antes mesmo de vê-la. O jeito como alguns oficiais pararam de se recostar e começaram a se inclinar para a frente. O jeito como Penn pausou no meio do gesto. O jeito como o ceticismo deu lugar a algo mais próximo da incerteza. A calma dela, que havia sido descartada como passividade, começou a parecer errada para eles. Pessoas vazias cedem sob pressão. Elas divagam, discutem, exageram nas explicações. Buscam simpatia ou raiva ou qualquer coisa que possa mover o momento. Mara não fez nada disso. Ela permaneceu sentada como desde o início. Ombros quadrados, queixo nivelado, respiração lenta. Seus olhos não se mexiam, suas mãos não tremiam. Mesmo quando a pergunta se tornava mais incisiva, sua compostura permaneceu exata, quase cirúrgica. Esse tipo de controle perturba as pessoas. Vance perguntou novamente sobre cronogramas, sobre relações de comando, sobre por que um fuzileiro seria anexado a um elemento da Marinha sem uma tarefa listada publicamente. Ele sorriu enquanto o fazia, mas o sorriso começava a parecer ralo. Mara respondeu quando necessário. Breve precisa sem palavras extras. Quando ela não respondeu, não pediu desculpas por isso. Keane a observava atentamente, agora não com curiosidade, mas com avaliação. Houve um momento em que Vance fez referência a um pipeline de treinamento que não existia em nenhum sistema não classificado. Era uma frase descartável, destinada a soar impressionante, não específica. A cabeça de Keane se virou 1 polegada. O capitão da Marinha ao lado notou e parou. Um assistente jurídico franziu o senho à mesa, depois fechou lentamente uma pasta como se não tivesse certeza se deveria estar aberta. A sala parecia desconfortável, mas ninguém podia explicar o porquê. Ainda não era medo, era confusão. Mara podia sentir a atenção dele se deslocando, não para o que ela estava dizendo, mas para o que não estava dizendo, para as lacunas que já não pareciam incompetência, mas sim muros. Seu silêncio começou a parecer menos como evasão e mais como contenção. Em um ponto, Vance fez uma pausa no meio da frase como se esperasse que ela interrompesse. Ela não o fez. A pausa se alongou. Ele pigarreou e continuou. Keane ajustou sua postura, sentando-se mais ereto. Suas mãos se separaram e repousaram nos braços da cadeira, palmas para baixo, uma posição mais adequada a uma ponte de comando do que a um tribunal.
Um oficial júnior próximo à retaguarda olhou em direção à porta, depois voltou ao painel desconforto surgindo em seu rosto. Ninguém falou em voz alta, mas a pergunta se formava na sala. E se ela não estivesse se recusando a falar porque não tinha nada a dizer? E se ela estivesse se recusando por que dizer, mudaria quem teria o direito de perguntar. Bansi também sentiu isso, embora ainda não entendesse. Seu humor ficou mais afiado, suas perguntas mais estreitas, sua paciência mais curta. Ele pressionou mais, inclinando-se para a frente, tentando extrair algo dela. A calma de Mara não se quebrou. Ela a afiou. Encontrou seu olhar brevemente, agora não em desafio, mas em reconhecimento, como se dissesse que entendia exatamente o que ele estava tentando fazer, e exatamente porque não podia deixá-lo ter sucesso. Kim exalou lentamente pelo nariz. A sala estava silenciosa de um jeito novo, agora não entediada, não divertida, vigilante. O que quer que fosse, já não se tratava apenas de um fuzileiro com um dossiê fino. Algo importante estava sendo tocado, e as pessoas naquela sala podiam senti-lo mesmo que ainda não pudessem nomear. E em algum lugar abaixo da superfície, uma linha havia sido cruzada. As luzes vermelhas das câmeras voltaram a acender uma a uma. Um clique suave e fraco era o som mecânico da sala se preparando para registrar tudo que estava prestes a ser dito. As pessoas se acomodaram novamente em seus assentos, posturas ajustadas, expressões redefinidas. Qualquer incerteza que havia surgido durante o intervalo foi afastada, substituída pelo controle de procedimento e ordem. O tenente-general Harold Vance ajustou o paletó e olhou brevemente para os indicadores de gravação, certificando-se de que estavam ativos. Ele queria que essa parte fosse preservada. Queria testemunhas. Maravalli permaneceu exatamente onde estava antes do intervalo. Mesma postura, mesma imobilidade. Se a sala havia mudado, ela não demonstrou. Vance não retomou o questionamento de forma suave desta vez. Foi direto ao limite. Sargento Staff, disse ele, voz agora mais alta, mais incisiva, carregando autoridade sem humor. Mais cedo eu lhe fiz uma pergunta simples. A sala se aquietou instantaneamente. Você escolheu não responder. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos na borda, inclinando-se apenas o suficiente para dominar o espaço sem tocá-la. Perguntarei novamente, disse. Na sua última missão conjunta, quantos combatentes inimigos você neutralizou pessoalmente? Não havia sorriso desta vez. Nenhuma tentativa de suavizar. Isso não era mais uma piada. Era um desafio. Mara sentiu o peso se assentar em seu peito pesado e familiar. O tipo de pressão sob a qual ela havia treinado que estreita o mundo até que reste apenas uma decisão. Seu maxilar se contraiu. Ela respirou profundamente pelo nariz. Reteve depois, expirou lentamente. Então, pela primeira vez desde o início da audiência, ergueu a cabeça não abruptamente, não, de forma desafiadora, apenas o suficiente para encontrar os olhos dele. A sala reagiu antes que ela falasse. Cadeiras rangeram suavemente enquanto as pessoas se inclinavam para a frente. Uma caneta caiu das mãos de alguém tilintando levemente no chão. A coluna do almirante assistente Thomas Keane ficou rígida. A expressão de Mara não mudou. Não havia raiva em seu rosto. Nenhum orgulho, nenhuma hesitação. Quando falou, a voz era baixa e uniforme. Precisa 73. A palavra caiu como um peso lançado sobre água parada. Nenhuma ondulação de som a seguiu. Nenhuma inspiração, nenhum riso, nenhuma reação imediata. Apenas silêncio. Mara não elaborou, não qualificou, não acrescentou contexto, justificativa ou emoção. Não disse quando, onde ou porquê. Ela simplesmente deu o número como se estivesse informando coordenadas ou confirmando uma contagem em uma checklist. Vance piscou uma vez. Várias pessoas na sala olharam para ela como se não tivessem ouvido direito. Alguém na parte de trás se mexeu bruscamente, as pernas da cadeira raspando no chão. A caneta de um oficial jurídico pairava no ar imóvel, tinta suspensa sobre a página. 73.
Era específico demais para ser um palpite limpo demais, para ser uma piada grande demais para ser casual, e ainda assim, ela o havia dito sem qualquer traço de orgulho, sem a postura de alguém tentando impressionar ou intimidar. Isso os perturbou. Se ela tivesse dito em voz alta, poderiam ter descartado como arrogância. Se tivesse dito emocionalmente, poderiam ter enquadrado como instabilidade, mas não fez. Ela falou como profissionais falam, quando os fatos importam mais que as reações. Vance endireitou-se lentamente. Isso é uma alegação séria, disse voz agora mais firme. Está dizendo a este painel que você contabilizou pessoalmente 73 baixas inimigas. Mara manteve o olhar firme. Sim, senhor. Nada mais. Um murmúrio se espalhou pela sala desigual e descontrolado. Não era riso desta vez. Não era desprezo. Era descrença. Um coronel dos fuzileiros balançou a cabeça levemente. Um capitão da marinha recostou-se olhos estreitos, recalculando. Alguém sussurrou o número novamente sob a respiração, como se repetir pudesse fazê-lo fazer sentido. 73. Vance olhou ao redor da sala, depois voltou para Mara. Durante qual período perguntou? Qual operação? Seus olhos não vacilaram. Não estou autorizada a discutir detalhes operacionais, disse ela. O silêncio que se seguiu agora parecia diferente. Vicker reagiu. Vance exalou bruscamente pelo nariz. Você espera que acreditemos nesse número? Disse sem contexto, sem verificação, sem documentação de apoio. Espero que registrem minha resposta, respondeu Mara. Isso foi tudo. As mãos do almirante assistente Keane se apertaram nos braços da cadeira. As câmeras continuaram zumbindo luzes vermelhas, piscando constantemente, sem perceber que estavam capturando um momento que acabara de escapar da autorização. A sala não estava mais alinhada com Vance. Isso era claro. Mesmo aqueles que duvidavam dela, agora duvidavam dele também. O equilíbrio havia mudado não totalmente, mas o suficiente para ser sentido. Se ela estivesse mentindo, o fazia com uma disciplina que ninguém poderia falsificar. Se estivesse dizendo a verdade, algo muito maior que essa audiência estava roçando as bordas da sala. Vance parecia perceber que seu controle estava escapando. Ele pigarreou tentando recuperar o ritmo. E você se sente confortável em declarar isso em registro? Disse sem explicação. Sim, senhor. Sem orgulho, sem desculpa, apenas certeza. Um oficial jurídico inclinou-se para outro e sussurrou algo urgente. Uma pasta foi fechada silenciosamente. Uma página virou. O olhar de Kim permaneceu fixo em Mara, agora agudo e avaliador. Não com suspeita, mas com reconhecimento. Ele já havia visto isso antes. A calma que vem, não da confiança, mas da contenção de carregar algo pesado demais para exibir. Vance recuou da mesa maxilar firme. Que conste nos registros, disse que a entrevistada agora apresentou uma alegação não comprovada de engajamento letal. Mara não reagiu à frase. Ela respondeu à pergunta nada mais. A sala ainda não sabia como lidar com aquela resposta. Ficou entre eles sem resposta e sem contestação, remodelando o espaço. O que Vance esperava não era isso. Ele queria constrangimento. Ele queria colapso. O que obteve, em vez disso, foi um número que se recusou a se explicar. E nessa recusa, apareceu a primeira fissura real na autoridade que ele acreditava ter. O almirante assistente Thomas Keane levantou-se sem pedir permissão. O arrastar da cadeira contra o chão cortou a sala mais do que qualquer voz elevada. Todas as cabeças se viraram antes que ele dissesse uma palavra. A autoridade mudou instintivamente, como acontece quando alguém que realmente domina a situação decide que foi longe o suficiente. Corte a gravação, disse Keane. O comando não foi alto, mas carregava peso. Um técnico hesitou por meio segundo, olhos piscando em direção ao General Vance. Keane não olhou para o técnico. Eu disse corte agora. As luzes vermelhas das câmeras piscaram uma vez e depois se apagaram. O zumbido suave desapareceu. A sala de repente pareceu exposta como um palco depois que a cortina cai. Kim finalmente se voltou para Vance.
Com respeito, o general disse de forma equilibrada. Você levou esta audiência além da sua autoridade. Um arrepio percorreu a sala. Nenhum som, nenhuma reação. Colunas se endireitaram. Canetas pararam. Respiração contida. Vance abriu a boca. Kim levantou uma mão interrompendo-o no meio da palavra. Isto não é mais uma clarificação de pessoal, continuou Kim, e nunca deveria ter sido conduzido em fórum aberto. Ele percorreu a sala com os olhos agora agudos, medindo autorizações de acesso como outros medem patentes. Qualquer pessoa nesta sala sem autorização especial conjunta deve sair imediatamente. Ninguém se moveu a princípio. O olhar de Kim se endureceu. Isso não era uma sugestão. Cadeiras começaram a se mover. Oficiais confusos olharam uns para os outros e depois se levantaram. Alguns protestaram silenciosamente. Um assistente jurídico reuniu papéis com mãos trêmulas. Em poucos momentos, mais da metade da sala havia saído a porta se fechando atrás deles com finalização pesada. Apenas um pequeno grupo permaneceu. Kim voltou-se para Maravalli pela primeira vez desde o início da audiência. Sua expressão suavizou não em simpatia, mas em reconhecimento. Sargento Staff, disse ele. Você estava certa em manter o silêncio. Ele se voltou para os oficiais restantes. A operação referida nesta audiência existe. Sua designação, escopo e resultados permanecem classificados além dos sistemas de relatório padrão. Vance endureceu. Almirante, se tal operação. Kim o interrompeu sem elevar a voz. Você não foi autorizado a ela, general, e não deveria ter sido. As palavras caíram como uma correção gravada em pedra. Ele continuou tom preciso. A Sargento Staff Maravalli serviu em capacidade operacional direta sob a autoridade do Comando Conjunto. Sua missão era legal. Suas ações foram autorizadas. Seu registro parece incompleto porque foi intencionalmente redigido com tarjas. Ele fez uma pausa deixando que isso se assentasse. Ela respondeu à sua pergunta com precisão, disse Kim, e fez isso com contenção. Ninguém falou. Mara permaneceu imóvel, olhos à frente, mãos firmes. O peso que carregava, finalmente, recebeu um nome na sala mesmo que os detalhes não fossem conhecidos. Kim se voltou para ela novamente. Você está dispensada desta audiência pendente de reatribuição sob meu comando. Mara levantou-se com suavidade, saudou uma vez, de forma limpa, controlada e precisa. Ao se virar para sair, algo notável aconteceu. Um a um os oficiais se levantaram. Não porque o protocolo exigisse, não porque a patente ordenasse. Levantaram-se porque a compreensão substituíra a suposição, porque o julgamento fora substituído pelo respeito. A sala permaneceu completamente silenciosa enquanto ela saía. O som de suas botas era medido e uniforme. E naquele silêncio, todos os presentes entenderam a mesma verdade. Eles não estavam julgando uma fuzileira que se recusava a falar. Estavam na presença de alguém que não podia falar. A decisão não veio com cerimônia. O almirante assistente Kim voltou à mesa após a saída de Mara, sua voz baixa e final. Ele declarou que a audiência foi encerrada com efeito imediato. Todas as preocupações pendentes em relação a Sargento Staff Maravalli foram totalmente dispensadas devido a restrições operacionais classificadas. Sem recurso, sem emenda, sem nova revisão. As palavras caíram silenciosamente, mas mudaram tudo. O general Vance permaneceu rígido por um momento, como se esperasse um seguimento que nunca veio. Sua expressão se contraiu, e depois se tornou neutra. A confiança que o carregara durante a audiência drenou de sua postura, deixando algo frágil para trás. Kim continuou sem olhá-lo. A Sargento Staff Valley será reatribuída sob minha autoridade direta, disse. Seu status de avaliação atual está encerrado. Qualquer tentativa de reabri-lo sem minha autorização por escrito será tratada como violação do protocolo de comando. Ninguém objetou. Ninguém sequer se mexeu. Os oficiais na sala entenderam o que acabara de acontecer.
Isso não era um favor. Era uma correção. A porta se abriu novamente e Mara Vale entrou de volta na sala. Ela não se apressou, não hesitou. Sua passada era medida firme e inalterada desde o momento em que entrou naquele espaço pela primeira vez. Se sentiu alívio, não demonstrou. Se sentiu vingança, não reivindicou. Kim a encarou. Sargento Staff disse: "Sua reatribuição é efetiva imediatamente." "Sim, senhor", respondeu ela. Isso foi tudo. Então algo percorreu a sala como uma onda silenciosa. Cadeiras se afastaram. Um oficial se levantou depois, outro depois outro. Não houve comando sinal ou olhar trocado. Eles se levantaram porque parecia errado permanecer sentados. Levantaram-se porque o silêncio se tornara mais pesado do que qualquer ordem. Mara parou. Pela primeira vez desde o início da audiência, parecia perceber a sala não como uma ameaça, mas como uma presença. Seus olhos se moveram brevemente, captando a cena oficiais superiores, equipe jurídica, comandantes, que a haviam julgado momentos antes. Todos de pé. Ela não reagiu como se espera em momentos assim. Não houve liberação visível de tensão, nenhum relaxamento, nenhum sorriso. Ela simplesmente endireitou os ombros e ergueu a mão. A saudação foi limpa, controlada, precisa, não apressada, não exagerada. Era o tipo de saudação feita por alguém que respeita mais o uniforme do que o momento. Kim a retornou sem hesitação. Ao redor deles, a sala permaneceu congelada. Nenhum aplauso, nenhum murmúrio, nenhum comentário sussurrado. O silêncio carregava mais peso do que qualquer ruído poderia carregar. O general Vance ainda estava sentado, mãos apoiadas na mesa, onde se reclinara tão confortavelmente antes. Seus olhos seguiam Mara, mas não encontravam os dela. Naquele silêncio, o contraste era impossível de ignorar. A fuzileira que fora questionada por seu silêncio, agora se mantinha reconhecida sem falar. O general que mais falara permanecia exposto por sua própria certeza. Mara abaixou a mão e se dirigiu à saída. Suas botas soavam contra o chão cada passo uniforme sem pressa. A sala não se moveu até que a porta se fechasse atrás dela. Só então as pessoas respiraram novamente. Kim permaneceu em pé por mais um momento, seu olhar demorando-se na porta vazia. Depois voltou-se para a mesa. "O assunto está concluído?" disse. Ninguém contestou. Do lado de fora, o corredor parecia mais iluminado, embora as luzes fossem as mesmas. Mara fez uma pausa apenas o suficiente para ajustar a alça do uniforme. Um pequeno hábito automático. Então continuou adiante. Não olhou para trás. O ápice havia passado não com um grito ou discurso, mas com reconhecimento conquistado através da contenção. Em um sistema construído sobre patente e volume, foi a fuzileira mais silenciosa na sala que carregou o maior peso, e todos que se levantaram o sentiram. Mara Vale não permaneceu após o término da audiência. Ela avançou pelo corredor com o mesmo passo medido que mantivera durante toda a manhã, passando por portas que agora pareciam menores do que antes. O prédio não havia mudado. As pessoas não haviam mudado, mas o peso que pressionava seu peito havia se deslocado, redistribuído em algo mais silencioso e mais administrável. 2 dias depois, ela estava em uma sala muito diferente. O espaço de conferência do Pentágono era amplo, iluminado e funcional. Sem câmera, sem palco elevado, sem audiência esperando ser entretida. Apenas uma longa mesa, mapas digitais projetados na parede e alguns oficiais cuja atenção estava focada não predatória. Ninguém brincava ali, ninguém sorria de canto de boca. O almirante assistente Kim a apresentou de forma simples, sem exageros, sem números, sem histórias de guerra. Apenas seu nome, sua função e a razão de estar ali. As perguntas que se seguiram eram incisivas, mas claras. Não eram armadilhas. Eram testes padrões de movimento, janelas de tempo, marcadores comportamentais que aparecem antes da escalada. O que parecia ruído até você saber como ler, Mara respondeu com calma, escolhendo suas palavras com o mesmo cuidado que mostrara na audiência. Mas agora,
O silêncio entre suas frases não era hostil. Era atento. Ela apontou para um aglomerado no mapa e explicou por que era importante. Não fez referência a si mesma. Não disse o que tinha visto ou feito. Falou sobre probabilidade, sobre repetição, sobre como certas táticas não mudam porque não precisam. Um comandante da Marinha a desafiou uma vez educadamente, perguntando se a experiência de campo realmente se traduzia em previsão estratégica. Mara pausou, depois assentiu. Só se você deixar o ego de lado, disse ela. Isso foi tudo. Ninguém riu. Eles ouviram. Quando a reunião terminou, ninguém a aplaudiu. Ninguém a parabenizou. Algumas pessoas acenaram enquanto ela recolhia suas anotações. Um oficial segurou a porta. Outro agradeceu pelo tempo dela. Era respeito desprovido de cerimônia e parecia genuíno. Ao voltar para o corredor, a reflexão do narrador se assentou quieta e certa. Alguns guerreiros são barulhentos porque precisam ser vistos. Outros são silenciosos porque o que carregam não pode ser compartilhado. O sistema frequentemente confunde o segundo tipo com a ausência do primeiro. Ele recompensa o volume, registra a confiança, celebra o que pode ser explicado, mas a verdade vive em outro lugar. Respeito não é volume. Respeito é contenção sob pressão. Mara Vale não saiu com uma história para contar. Ela saiu com trabalho a fazer da mesma forma que sempre fez e, no fim, esse era o ponto. Alguns serviços são feitos para serem testemunhados e outros são feitos para desaparecer. Para cada história que termina com aplausos ou medalhas, há dezenas que terminam em silêncio carregadas silenciosamente por pessoas que foram instruídas a não falar sobre o que mantiveram juntas. Seus nomes nunca aparecem nas manchetes. Seus registros permanecem finos por design e sua coragem permanece sem audiência. A história de Mara não é única pelo que ela disse. Importa pelo que ela não disse. Porque há milhares como ela que permanecem sob julgamento sem defesa, confiando que a contenção um dia falará mais alto que a explicação. Elas servem sabendo que sua prova talvez nunca venha, e ainda assim o fazem. Se você gostou desta história, inscreva-se para mais relatos militares. Essas histórias mantêm a coragem viva para as próximas gerações.